Imagina só. É aquela cena clássica, um patologista ali debruçado no microscópio, olhando uma lâmina de HIE. Agora, e se essa imagem, só ela, já pudesse, assim, começar a dar pistas, segredos genéticos do tumor, antes mesmo de sair o resultado molecular? Parece um pouco ficção científica, né? Mas a inteligência artificial está começando a desenhar essa possibilidade. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Essa convergência, né, entre genômica, patologia e a inteligência artificial. Vamos explorar como a IA está criando umas pontes aí entre o que a gente vê na lâmina, a morfologia celular, e a informação molecular mais profunda. A nossa base aqui são as discussões bem recentes do primeiro fórum de IA lá do Conselho Federal de Medicina. Pois é, e essa convergência, ela é crucial. A genômica, bom, ela já revolucionou a oncologia, não tem nem dúvida. Terapias-alvo, né, para mutações específicas tipo CRAS, IGFR, isso já é o nosso dia a dia. Só que o caminho para chegar nessa informação, o sequenciamento, o NGS, a análise bioinformática, ainda é, assim, bem complexo, né? Demorado também e tem custos envolvidos. E um gargalo importante que a gente vê muito é a interpretação das variantes genéticas, principalmente aquelas VUS, né? As variantes de significado incerto. Tipo, aparece uma alteração num gene como o BRCA2. E aí? Isso importa para o paciente ou não? Gera uma dúvida clínica enorme, sabe? Isso sem contar as limitações da amostra, né? Qualidade, quantidade. Às vezes simplesmente não tem material suficiente. Na jornada do paciente com câncer de pulmão, por exemplo, a gente sabe que uma parte, infelizmente, acaba nem conseguindo fazer todos os testes moleculares necessários por falta de amostra adequada. Entendi. Então, temos esses desafios, a complexidade, o custo, essas VUs que deixam a gente um pouco no escuro e a questão da amostra. Diante disso tudo, onde que a IA começa a fazer uma diferença mais palpável assim? Olha, o primeiro impacto, talvez o mais imediato, é na otimização do fluxo dentro do laboratório mesmo. Já existem ferramentas de IA, tipo, tem o Deep Variant do Google, por exemplo, que ajudam a processar os dados brutos do sequenciamento, sabe? Fazer aquela análise primária mais rápido e potencialmente com mais precisão. E tem avanços bem interessantes, como o AlphaFold, que usa IA para prever a estrutura 3D das proteínas. E por que isso é importante? Porque ajuda a gente a inferir o possível impacto funcional de uma mutação. É um auxílio valioso justamente para interpretar aquelas VUs, sabe? Aquelas variantes que complicam as decisões. Nossa, acelerar e refinar a análise dos dados genômicos já é um ganho enorme, com certeza. Mas e aquela ideia que você mencionou no começo? De extrair informação genética direto da imagem da lâmina. Isso soa quase como decifrar um código escondido ali na morfologia. Exatamente. Aí a gente entra num campo que está emergindo com muita força, que é a histogenômica. Com a patologia digital, que é basicamente digitalizar as lâminas de HE, a gente permite que algoritmos de IA analisem padrões morfológicos numa complexidade que o olho humano simplesmente não consegue captar. E o que você está descobrindo é fascinante, de verdade. Esses padrões visuais podem sim se correlacionar com alterações genéticas bem específicas. Já tem estudos mostrando a capacidade da IA de predizer, só olhando a imagem HE, coisas como mutações no EGFR, fusões ao KROS1 ou até o status de instabilidade de microsatélite, o MSI, né, que é super importante para prever resposta à imunoterapia. Tem até classificações moleculares complexas de gliomas sendo previstas direto da imagem. O estudo DeepIne, que saiu na Lancet, mostrou isso de forma bem concreta. Isso vai além de economizar tempo e recurso, né? Pode até revelar conexões biológicas que a gente nem suspeitava entre a forma da célula e o gene alterado. Essa conexão entre o visual e o molecular é realmente poderosa. Mas me leva uma pergunta. Essa capacidade da IA de prever, ela pode, sei lá, diminuir a necessidade do patologista ou dos testes moleculares para confirmar, ou talvez criar um viés, né? Olha, a visão que predomina e que me parece a mais sensata é a de aumento, não de substituição. Pensa um pouco. Quando a imunohistoquímica surgiu, ou a biologia molecular entrou na patologia,
Houve receios no início, né? Mas hoje são ferramentas que complementam, são indispensáveis. A IA entra nesse mesmo espírito, entende? É uma ferramenta para aumentar a capacidade do médico, seja o patologista ou oncologista. Ela pode, por exemplo, apontar áreas de interesse na lâmina, quantificar marcadores de forma mais precisa ou levantar suspeitas genéticas mais cedo. Isso libera o tempo do profissional para os casos mais complexos, para a integração dos dados. É o que chamam de patologia aumentada ou genômica aumentada. Potencializa o especialista, não elimina. Claro, o risco de viés existe sim, por isso a interpretação crítica do médico continua sendo absolutamente insubstituível. Compreendo. Faz sentido essa ideia do aumento. Mas, pensando na prática, no dia a dia, o que impede que essas ferramentas de histogenômica estejam em todos os laboratórios amanhã? Quais são as barreiras reais para isso acontecer? Os desafios são consideráveis, sim. Primeiro, e talvez o mais óbvio, é a necessidade de validação clínica rigorosa. E aprovação regulatória também, claro. Um algoritmo desses precisa provar que funciona bem, de forma consistente e segura no mundo real, né? Não só num estudo de pesquisa isolado. Segundo, tem a questão do custo e da logística para implementar a patologia digital em larga escala. Scanners de lâmina, armazenamento de dados gigantescos, infraestrutura de TI, não é trivial. Terceiro, a integração. Como fazer essas ferramentas conversarem com os sistemas que já existem nos hospitais? Prontuário eletrônico, sistemas de informação laboratorial e, talvez o ponto mais crítico de todos, a capacitação dos profissionais. Não adianta ter a ferramenta se o médico não souber usar, não entender as limitações, não souber interpretar o resultado de forma crítica dentro do contexto do paciente. Então, para a gente sintetizar um pouco nossa análise aqui, a IA está atuando em duas grandes frentes na genômica do câncer, certo? Por um lado, otimizando e acelerando as análises moleculares que a gente já faz. E por outro, abrindo essa nova fronteira da histogenômica, tentando ler informações genéticas direto da imagem clássica do HE. É isso. Exato. O potencial é realmente de transformar o diagnóstico, torná-lo mais rápido, talvez mais preciso e certamente mais personalizado. Mas é uma jornada, né? E exige cautela. Muita validação científica, implementação cuidadosa e, acima de tudo, manter o profissional de saúde como intérprete final, o tomador de decisão. Agora, claro, com ferramentas mais poderosas na mão. E fica uma reflexão final, né? Como que essa possibilidade de ter uma suspeita genética forte, levantada pela IA já na imagem inicial da biópsia, antes mesmo da confirmação molecular final, como isso poderia, talvez, remodelar a conversa inicial com o paciente ou até o planejamento terapêutico mais precoce? É algo para a gente pensar.